Boa noite! Já no seu clássico! On fire! Girls on fire! Boa noite! Alô, alô! Boa noite, Ana! Boa noite, Li! Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite! Na França! Oh, oh. Muito bem, aí chegou ela! Salva de palmas! Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Vocês conseguem me ouvir bem? Perfeito. Aí o resto das pessoas que estão, você pode falar se está saindo bem, o som, se está nos ouvindo bem. Boa noite, boa noite, boa noite. Tirar o som aqui. Então, vou apresentar a doutora Luciana França, médica formada pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem e subespecialização em imagem da mama no Camargo Cancer Center. Olha só, agora sim. Possui o título de especialista em radiologia e diagnóstico por imagem pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e mestrado em oncologia pela Fundação Antônio Prudente, da AC Camargo Cancer Center. Atua em Maceió, dedicado ao diagnóstico por imagem da saúde da mama da mulher. Salva de palmas. Recebamos com carinho a doutora Luciana França. Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Super obrigada, Julieta, pelo convite. É uma oportunidade de falar de novo, que eu acho que o seu projeto, vou falar um pouquinho do Peripécias Menopáusicas, pedir licença. Tá ótimo. Eu fiquei encantada quando eu recebi a sua mensagem me convidando para participar. Eu achei muito interessante e especialmente a forma, a motivação que você teve para isso e a forma como você vai fazer isso. É como você fez, mas que você vai abrir para as pessoas em breve. Eu acho que informação nunca é demais e quando a gente leva de uma forma leve, funciona melhor ainda. E eu me preocupo muito com essa questão da gente fazer da saúde uma coisa muito rebuscada, muito complicada. Isso às vezes assusta. A gente vem de uma era em que as pessoas tinham medo de médico, levavam bronca, e eu acho que não é bem por aí, né? Eu acho que é mais na história de estar todo mundo aqui em prol da mesma coisa, que é a saúde das pessoas precisa ser leve. Fica mais fácil de passar na informação. Pois é, bom, eu que fico feliz, fiquei muito feliz, né, você ter aceitado o convite, ter participado. Vou contar um pouquinho para quem não conhece, está chegando aqui de paraquedas no perfil. Eu sou Julieta Zarza, aqui estamos no perfil Peripécias Menopáusicas, que é um perfil criado para, como uma plataforma, né, de divulgação, de encontro de pessoas com interesse na menopausa. Foi criado a partir da criação do nosso projeto de websérie, que é com o mesmo nome, Peripécias Menopáusicas, que é uma série de 15 episódios, onde cada episódio aborda um tema com humor, com comicidade. Eu sou palhaça, eu trabalho com humor, e com uma profissional da saúde, da área da saúde, convidada. Então, no último episódio da série, o episódio número 15, a doutora Luciana França participa falando sobre esse assunto tão importante, né, a partir da menopausa, que é o cuidado, né, da nossa saúde com os exames regulares. E tudo isso começou porque eu tive diagnóstico de menopausa precoce com 37 anos. Eu não tinha nada de informação ao respeito. Eu fiquei bem perdida. Eu fiquei mal, 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 mal. É, e demorei muito, primeiro para aceitar o diagnóstico, demorei muito para encarar a mudança de vida que eu precisava fazer, demorei para achar uma profissional que eu me sinta, que tenha confiança. Então, minha jornada foi longa, eu me senti muito revoltada com tudo isso que aconteceu comigo, porque acho muito, é mais um abandono, em mais uma fase da vida da mulher, mais um abandono, né? Que não tenha pesquisa, que não tenha informação, que não tenha
médicas qualificadas, médicos qualificados, e que a gente passa, assim, por diagnósticos, tratamentos errados por muito tempo até descobrir que, na verdade, a menopausa faz uma mudança radical na vida das pessoas e que precisa ser tomado com atenção. Então, a partir de toda essa revolta e muito estímulo de muitas pessoas, como a Luciana que topou entrar na empreitada, a gente criou essa websérie que estreia na próxima quinta-feira, então a gente está super ansiosa, imagina a ansiedade dessa menopáusica aqui, com essa estreia chegando. Então, muito tempo já, né? A gente falou muito tempo atrás, fizemos o vídeo, né, há muito tempo, e agora finalmente vai ficar pronto. E quinta-feira, dia 28 de outubro, às 21 horas, vai ser a estreia nas 3 plataformas, Instagram, Facebook e YouTube, liberado para todo mundo de forma gratuita. E que mais? E essa semana, como o dia 18 de outubro foi o Dia Mundial da Menopausa, a gente criou essa série de lives, né, em torno da nossa estreia para comemorar, né, para dar um marco realmente a trazer visibilidade para o assunto da menopausa. E também estamos no Outubro Rosa, então não podíamos deixar passar esse assunto tão importante e que faz tanta diferença, né, na vida das mulheres, ou seja, fazer exame salva vidas, né? Então, trouxemos esta maravilhosa para nos esclarecer todas as dúvidas, os medos, os tabus. Eu tenho vários. Então, Coisa. eita, aí estou te ouvindo. Eu queria comentar uma coisa da sua história, Julieta, que eu achei super interessante, assim, colocar aqui. Que você, pelo que você me contou da sua história, inicialmente era tratado como assim, ah, você tem menopausa, pronto. E muitas vezes a gente, me coloco no lugar de profissional de saúde mesmo, aquela história do óbvio que precisa ser dito. A gente acha que certas coisas, certos conhecimentos são óbvios para todos. A gente é tão acostumado a lidar com as Claro. dias e que a gente acha que todo mundo sabe. E não, né? A gente precisa falar o que para a gente às vezes é óbvio, para orientar a pessoa que está ali com a gente, né? O nosso paciente. E como você fala nessa questão do tempo, até como você demorou para entender o que estava acontecendo, talvez se tivesse conversado mais longamente, pode acontecer isso, você tivesse se identificado mais fácil, né? Se tivesse Sim, tudo isso com mais tranquilidade, talvez. sim. Eu entendo que, incluso, corri alguns riscos por causa de não ter uma informação, né, assim, clara, de qualidade, na hora certa, né? Assim, e eu estou falando de mim, mas conheço inúmeros relatos todo dia, né? A partir da criação desse espaço, me chegam mais e mais relatos e muitas mulheres se sentem identificadas com isso que eu conto aqui, né? Porque é bastante comum não ter informação, é bastante comum receber é uma fase da vida, não, você está entrando na menopausa, fique tranquila. Quando a gente já sabe, né? A gente falou a semana toda, assim, né? Dos riscos que começam a aparecer a partir dessa fase da vida. Então, não é passar rápido, não é nada, fica tranquila, é só uma fase, depois fica tudo bem. Não fica tudo bem, a gente corre riscos e a gente precisa tomar muitos cuidados. E, enfim, eu não quero ficar me estendendo muito, mas é bem por aí, né? É bem por aí. Informação muda muito a vida das pessoas. E E outra coisa que a gente sente, desculpa, é como são passadas essas informações, como a gente é tratada, né? E acho que aí a questão do exame é uma também. Eu senti muitos relatos de mulheres com medo, relatos de mulheres que se sentiram mal. Eu mesma tenho passado por algumas situações muito constrangedoras, assim. Então a gente pensa várias vezes antes de voltar a fazer um exame. E isso é super negativo, né? Me com, conta, me conta. não, com gênero, número e grau com você, eu me coloco, eu tenho algumas experiências até de vida também, de criança, que eu lembro, e isso vem comigo na minha prática hoje, coisas simples, assim, como a história da bexiga cheia. Parece uma coisa boba, mas Bem, é angustiante para quem está ali na recepção. Eu entendo isso, embora às vezes a gente não consiga
diminuir essa angústia, mas assim, quando você se coloca no lugar do outro, acho que as coisas funcionam melhor. De novo, aquela história que eu falei já antes, que o óbvio precisa ser dito. Então, especialmente em procedimento invasivo, quando eu vou fazer algum procedimento invasivo, eu falo do primeiro momento, falo assim, eu vou limpar a sua pele com álcool, para que a pessoa saiba todos os passos. A partir de tal momento você não vai mais sentir dor, até tal momento você sente, depois disso você não sente mais, se sentir você me avisa, vamos conversando. Porque eu acho que quando você dá informação para a pessoa, e olha que vai desde aquela informação muito técnica, né, como você falou aí, dos riscos que você corre, tá? Até informações simples, como o que vai acontecer aqui, você deixa a pessoa tendo conhecimento do que vai acontecer ali, e ela se sente mais confiante, se sente mais segura, com menos medo, né? Menos constrangida, às vezes. E eu sei que esse é um ambiente de medo. Exame, de uma maneira geral, eu costumo falar que, assim, é como prova de colégio. A gente estuda, acha que está sabendo tudo, faz a prova, acha que foi bem, mas você só descansa na hora que sai a nota, né? Isso mesmo. Até um momento, assim, uma vez uma amiga me falou, quando você me falou, eu fiz o exame da mama esquerda, eu falei, a esquerda tá tudo bem. Ela falou, nesse momento eu parei para pensar, gente, eu tô aqui fazendo... Então, a direita, Pode ser que não esteja tudo bem comigo, né? Então, claro. decisivo, assim, e eu sei que os pacientes ficam olhando pra gente, tentando interpretar até as nossas Sim, coisas. a cara, como você pisca, né? E quando tá aquela situação, me conte aí, alguém, se já passou por isso, que parece que tá jogando aquele jogo, é, é buraco, não sei como que chama aquele que afunda, né? Que é um barco, enfim, não lembro o nome, se tem aqui, mas que fala assim, C47, outro, e vai escrevendo 1573, e você, que será? 1573 tem cara de que numerologicamente deve ser bom, né? Aí outro escreve. E esse é um dos principais motivos, porque eu acho, assim, isso é o status quo. Isso existe em vários lugares, otimiza o tempo do exame. Eu, pessoalmente, até o momento, consigo não usar, não dispor desse serviço, porque eu penso justamente nisso, que o paciente está ali, ele está ouvindo você falando sobre ele para uma outra pessoa. E às vezes você precisa falar um termo que com certeza vai assustar. Porque, por exemplo, quando eu falo no ultrassom de mama lá, nódulo, a pessoa já sente que ela está doente. E às vezes não é. Então, eu não tenho digitador comigo na sala, embora ache o serviço super importante. Mas esse é um dos motivos. Eu acho que o paciente fica um pouco constrangido na hora que você vai falando sobre ele para outra pessoa. E eu costumo ir falando durante o exame, especialmente quando eu sinto que a pessoa está ansiosa, daí eu já falo, ó, fica tranquilo, qualquer coisa que eu encontrar aqui, eu vou te falar. Eu acho que o exame é do paciente, né? Eu não posso omitir as informações dele. Eu preciso ter jeito para falar, tanto de situações boas como de situações ruins. Situações boas porque, às vezes, eu já tive uma super amiga na época da faculdade, foi fazer ultrassom de mama, chorou 3 dias seguidos porque ela tinha um cisto. E hoje a gente sabe que são coisas simples, é um achado benigno. Talvez se a pessoa tivesse explicado para ela, ó, fica tranquila, isso aqui não é nada, é um cisto simples, fica tranquila. Sim. Mas não, ela ficou desesperada por um tempão, e a gente já era até estudante de medicina na época, por uma coisa benigna. E tenho casos também de pacientes que tinham lesão suspeita na mama, que não voltaram para o médico, e a justificativa assim, não, o médico fez exame e não Fala falou que tá nada. tudo bem. Ah, não falou nada. Então a pessoa achou que estava tudo bem e não levou para o médico, e enfim, as coisas vão acontecendo na vida e a pessoa esqueceu de levar. Então eu acho Sim. que é importante que a gente oriente, sim, que tenha cuidado, a gente tem que perceber ali o jeito do paciente, né, da pessoa que está ali deitada, para a gente contar um pouquinho da história dele para ele mesmo. Faz toda a diferença, né? A gente já tá vulnerável, já tá pelada, já tá numa sala fria, né? Você tá segurando a bolsa, não sei se é onde eu vou, gente. Eu sou privilegiada que ainda tenho plano de saúde, consigo marcar e consigo ir, porque são bons poucas as mulheres que temos esse privilégio, né? Já consegui marcar e ter um exame já é uma coisa difícil. Aí você tá pelada, segurando a bolsa. Eu falo, você não sabe onde deixar as coisas, sabatinho que sempre abre. Aí duas pessoas que não olham pra tua cara e ficam falando entre elas.
fala, senta aí, você tipo, onde eu vou pôr minha bunda? Enfim, é difícil, é delicado. É delicado. Agora, eu queria, você preparou algumas informações bem legais para a gente se preparar para esse exame. E eu queria também começar um pouquinho antes, né? Porque às vezes a falta de informação começa desde como se preparar para o exame, né? Às vezes a gente marca tudo junto e não pergunta o suficiente. Já aconteceu comigo, que eu tento marcar tudo junto, aí vou beber água em casa, porque eles te falam beber água desde a noite anterior, né? Para garantir, eles já falam beber água 8 horas antes. Você beber água, só que antes tem a mama, e antes tem a densitometria, e antes tem não sei o quê, e aí demorou. E quando vai ver, você está 15 horas sem fazer xixi explodindo, e aí tem que fazer xixi, e chega a hora e você não tem xixi. Então, como se preparar, que perguntas fazer para a gente chegar no exame da melhor forma, sem sofrer, né? Eu acho que saber os horários, os tempos é super importante, né? Geralmente as clínicas marcam as mulheres com mais de 40 anos que vão fazer a mamografia primeiro. Geralmente a mamografia é feita primeiro e tem um intervalo entre a mamografia e o ultrassom. Então, mas é bom saber isso, quais são os horários em que você está marcado, para que você possa organizar até na sua cabeça, aquela história que você fica mais confiante se você sabe o que vai acontecer ali. Segundo, e super importante, por exemplo, para a mamografia, é a questão do preparo, né? Como que você vai para aquele exame naquele dia? Na véspera, separa seu pedido médico, que é super importante. Vez ou outra, o paciente chega sem o pedido. Eu falo assim, vou conseguir um pedido. Ok, sendo que o pedido, ele não é só uma coisa formal, assim, não é só para convênio. O pedido pode ter informação importante, então o seu médico te examinou, ele pode passar ali algumas informações sobre fatores de risco, sobre a composição da sua mama, se ele viu alguma área suspeita na palpação, se ele quer que a gente responda alguma coisa para ele. Ok, chega um pouquinho de antecedência, especialmente se for convênio, porque dependendo do convênio a gente tem um tempo, né, para autorização, então isso às vezes pode travar um pouquinho ali na recepção. E também outra coisa importante, especialmente para mamografia, é não colocar desodorante no dia que for fazer o exame, nem desodorante, nem talco, nem creme nas mamas, nem nas axilas. Que a gente quer chegar limpinha, né? Fresquinha, cheirosinha. Aí atrapalha. Sim, aí até a pessoa fica constrangida, e fala, eu não passei desodorante. Obrigada. Que bom. Mesmo que você passe. Eu não sabia. E a gente faz no automático, né? Toma banho, passa. Nunca tinha ouvido falar isso. Olha só. Na verdade, assim, não é com todos, mas alguns desodorantes têm algumas partículas que na pele eles podem simular a calcificação, por exemplo. E aí fica um certo transtorno, porque inicialmente vai ser interpretado como um achado positivo, a gente vai fazer complemento para investigar, até a gente descobrir que aquilo ali está na pele, que pode ter sido desodorante, pode gerar uma angústia até para a própria paciente. Então, por isso que a gente pede, de uma maneira geral, que a paciente não use desodorante, creme ou talco antes da mamografia. Piercing? Também não, né? Hã? Piercing também não, né? Que tem piercing ou no umbigo ou no peito. Não, no umbigo não tem problema. No peito, se a pessoa conseguir tirar, é melhor, tá? Tem que tirar. Do exame. Mas às vezes eu sei que às vezes tem dificuldade para tirar, né? Aí a gente faz assim mesmo. Sim, maravilha. Tem uma bandeira quase que eu carrego, é a história dos exames anteriores. Eles trazem muita informação, sabe, Julieta, pra gente que tá laudando. Tem até uma brincadeira que todo mundo fala que a gente pede porque a gente quer copiar o exame anterior. Mas não é isso. Na verdade, a gente quer ver se teve alguma mudança. Porque, às vezes, tem uma situação que tem um achado ali na mamografia, por exemplo, da paciente. É um achado que não é suspeito, mas quando você olha no exame anterior, assim, que é um achado, digamos, provavelmente benigno, mas você olha no exame anterior e ele não estava. Então, isso pode elevar a suspeição. Isso aqui apareceu do ano passado para cá, por que isso apareceu? Então, a gente pode precisar investigar se houve algum surgimento e também ser mais permissivo com o segmento. Então, você tem um nódulo, não tem característica suspeita, esse nódulo está estável na mama há 3 anos. Preciso ficar repetindo? Não precisa, exame anual, tranquilo. E aí, se eu não tenho os exames anteriores, eu sugiro que a paciente fique fazendo complemento de 6 em 6 meses,
gera todo um transtorno. Claro, Essa claro. É o histórico, né? É saber um pouquinho mais do paciente que você está conhecendo nesse momento, né? Às vezes, né? é super, super, super importante. E aí, às vezes, Você fa- perguntam assim, quanto tempo que eu guardo, né? Pelo menos Ah, 3 anos é o suficiente, tá? Não precisa ficar guardando muito mais do que isso, a não ser resultado de biópsia. Porque é hum. um procedimento mais invasivo, é melhor guardar. As biópsias podem guardar por mais tempo, que isso sempre vai ajudar a gente. E coloca tudo na mesma pastinha. Eu falo para as minhas pacientes assim, ó, pega esse resultado, chegar em casa, coloca numa sacola, numa pasta, e essa vai ser a sua sacolinha dos exames de mama. Quando você for na mastologista, pega a sacolinha, vai fazer ultrassom, leva a sacolinha, fica mais fácil, né? Quando você organiza Minha, assim. minha sacolinha tá assim, Charme. É uma montanha de exame, eu guardo tudo bonitinho. E agora, já, né, a gente pegou o laudo digital, tem que ter essa organização digital também, né? De alguns laudos. Eu queria dizer, para quem está chegando agora, estamos falando com a doutora Luciana França, radiologista, estamos falando sobre prevenção, como nos preparar para fazer o exame de mama. Quem tiver perguntas, pode já colocar aqui na caixinha de perguntas, nos comentários, que daqui a pouquinho a gente começa a passar as perguntas, sim? E você falou agora sobre o tempo, né? 6 meses, um ano, a partir de 40 anos. Qual é a idade ideal para começar, né? Quando que é o protocolo, né? Começar e qual seria o período regular, assim, de prevenção? De uma maneira geral, para a população geral, Isso. recomenda que comece a mamografia a partir dos 40 anos. Se a mulher não é considerada de alto risco, então a mulher que tem um risco igual à população geral. Então, essa mulher deve fazer mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Agora, se ela tem fator de risco, por exemplo, se ela é considerada uma mulher de alto risco, e aí, acho que a gente precisa ter cuidado com essa história do alto risco, porque às vezes assim, a minha tia-avó teve câncer de mama, então eu tenho alto risco. Não, tá? Para ser alto risco, a gente tem alguns critérios. A história familiar conta, não só de câncer de mama, tem alguns outros tumores que podem lhe colocar, né, se alguns outros tumores na família que podem te colocar numa faixa de risco. Então é importante que você conte todo esse histórico para seu ginecologista, para mastologista, que aí para ser traçado um Uhum. planejamento de rastreamento apropriado para você. E aí, assim, considerada essa mulher de alto risco, a gente pode começar a mamografia 10 anos antes do caso mais jovem na família, por exemplo. Então, você teve alguém na sua família que teve câncer, assim, a mãe teve câncer de mama aos 40 anos, você foi considerada de alto risco. Essa paciente pode começar a fazer mamografia aos 30 anos, tá? As sociedades geralmente não recomendam que esse rastreamento comece antes dos 25, e a principal justificativa para isso é, primeiro, a baixa probabilidade da pessoa desenvolver câncer numa idade tão jovem, e segundo, o aspecto psicológico, porque a gente entende também que o aspecto psicológico é muito importante. Quando você começa a submeter a paciente a muitos exames, isso gera transtorno, gera ansiedade. Então, de uma maneira geral, a gente não começa antes dos 25, especialmente mamografia, tá? As mulheres de alto risco a gente considera também incluir a ressonância, mas da mesma forma, não antes dos 25. E a cada quanto tempo? A cada ano, se a paciente não Cada faz ano. operação uma vez por ano. Acontece algumas vezes que tem algum achado que a gente considera provavelmente benigno, né? Falando do BIRADS, do famoso BIRADS que vem lá no laudo, é aquele BIRADS 3. Nesses casos, a paciente precisa fazer o exame a cada 6 meses no primeiro ano, que isso às vezes também é um fator de confusão, que fica, BIRADS 3, de 6 em 6 meses para sempre. Não, não precisa. Se ele estiver estável, faz naquele primeiro momento, então 0, 6 meses, 12 meses. Depois 24 e 36. Depois de 3 anos de estabilidade, a gente volta a considerar aquilo como um achado benigno. E aí por isso que é importante também aquela história dos exames anteriores. Porque se eu não tenho eles para comparar, eu condeno essa mulher a ficar fazendo o exame de 6 em 6 meses Tá, eternamente. Tá? Então, não compensa. entendi. Por que que tem que apertar tanto? Por que que a cabeça tem que ir para lá e o peito para lá? Quem que inventou essa máquina? Obviamente foi homem. Não era uma mulher, não tinha peito. E por que que não inventou um negócio que a cabeça entre? Porque eu fico pensando, eu sou da dança.
Sou relativamente jovem. Eu penso, uma senhora maior não consegue fazer esse movimento, uma torção tão grande com o peito prensado aqui. Me explica um pouco do porquê e por que que tem que prensar. Você já me explicou, mas estou me fingindo aqui que eu não sei. Eu já sei. Na Eu acho bem interessante. A compressão é importantíssima. Até se a pessoa falar, ai, não apertou muito, foi bom, pelo amor de Deus, volta. Aham, A gente tem bom. uma compressão padrão, existe lei até para isso, tá? A gente não pode comprimir o quanto a gente quiser, tem lei do quanto a gente pode comprimir a mama da mulher, tem uma compressão média que a gente aplica. E qual que é a ideia? A mama ela tem tecido fibroglandular, tem glândula mamária, que fica aquele um bloco branco assim na mamografia. Na hora que a gente aperta, a gente espalha. E quando a gente espalha, a gente consegue ver entre o tecido. Então, se eventualmente tiver alguma alteração suspeita, fica mais fácil. Quando a gente não dá compressão, a mama fica muito tecido sobreposto e a gente não consegue ver tão bem ali. Uma outra coisa importante da compressão é que quando a gente comprime, a gente paralisa a pessoa, né? Nem que você vai mexer ali. Então, a mamografia também vai sair melhor por causa disso, porque não tem uma diminuição do risco de ter artefato de movimento. E a mamografia é um exame muito, muito, muito delicado para essa questão de... Ele é muito refinado. Quando a gente fala em diagnóstico precoce, a nossa principal mira é no carcinoma ductal in situ, que são os tumores que... Desculpa, eu estava falhando um pouquinho. Pode repetir essa parte? Sim. Quando a gente fala em diagnóstico precoce, nosso principal alvo ali na mamografia é encontrar carcinoma ductal in situ, tumores pequenos e o carcinoma ductal in situ. O in situ é aquele tumor que ainda não é invasivo, então ele não tem potencial de dar metástase. E a principal forma de apresentação do carcinoma ductal in situ, que é esse bem inicial, é em forma de microcalcificações. Então são pontinhos de cálcio ópticos ali. Então, artefatos de movimento, quando você faz uma mamografia e mexe, por exemplo, aquele pontinho, aquele grãozinho de areia de cálcio ali, a gente pode não ver. Então, a compressão ajuda nisso aí também. A posição, infelizmente, eu acho que assim, hoje já existem alguns aparelhos que são bem mais confortáveis, sabe, Julieta? Especialmente os aparelhos digitais, são mais curtos, eles são um pouco mais anatômicos para os pacientes, mas hoje como que eu posso falar? Nem todos os lugares têm esses aparelhos. São aparelhos cada vez mais caros, assim, especialmente no cenário atual que a gente está com dólar muito alto, então Impossível. são enormes, as cifras são bem, bem significativas mesmo. Mas assim, existem aparelhos hoje que são bem mais confortáveis, com disparo feito pela própria paciente. Então, e tem uma coisa interessante, né? Ah, você para e você dispara. Ah, aí eu vi. A própria mulher controla a compressão. E uma coisa curiosa, em uma das clínicas que eu trabalho, a gente tem um aparelho desse. E quando foi ter a aplicação, as técnicas estavam conversando com a doutora, quando a própria paciente comprime, a gente consegue níveis de compressão ainda mais altos. Porque ela mesma vai regulando. Então, aquela sensação de que você está no controle consegue dar para a gente exames melhores. Um relaxamento, claro. Você não está tensa, apreensiva, ai, vai doer, né? Foi eu que estou fazendo. Então, a gente conseguiu níveis de compressão maiores quando a própria mulher comprimia sua mama. Ela Interessante. e na hora que ela ficou satisfeita, assim, chegou no meu limite. E aí a gente faz E também sabe que o momento de pausar é exatamente esse, não antes, não depois. Porque às vezes você fica na pausa um tempão, você não sabe se ele está indo até atrás do negocinho, até que aperta, você ficou sem respirar 2 minutos, né? Então, acho que, poxa, que legal isso. Ai, né? Já chegará em todas, já chegará para todos. Deus quiser. Aqui a Denise falou, porque dói tanto, eu sou pequenininha, é uma dificuldade. Foi isso, né? Foi explicado. Tem que comprimir, se tem pouco peito, pior ainda, porque não tem, né, onde. Não sei se era essa a pergunta, né? Mas já ouvi amigas falando isso. Mulher que tem peito grande, você entra na sala e fala assim, mulher que tem peito grande dói mais. Quem tem peito pequeno entra e fala, peito pequeno dói mais. Somos todos mártires. Para todo mundo. A única coisa que acho que a gente precisa se agarrar é assim, é uma vez no ano, dura 2 minutos e E salva vidas. Salva é, vidas. Tem que fazer e pronto.
A gente fala assim na série, né? Porque eu queria, de alguma forma, colocar isso, mas ao mesmo tempo eu não queria desestimular, né? É difícil, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que salva-vidas e que tem que fazer e que tem que estimular mais e mais mulheres a fazer, também cabe assim nossa crítica de nos colocar, olha, vamos pensar um pouco melhor, assim, como é feito. É, às vezes o aparelho, ok, a gente não consegue comprar um aparelho melhor, mas a humanização da questão, né? Olhar no olho é uma questão de formação, né? De formação do profissional, não é um investimento. Então, essas questões da humanização não estão colocadas, né, na formação do médico, do profissional da saúde, né? Ou o médico vai atrás, ou a gente tem que reclamar para que isso seja incluído, porque a gente já está ali vulnerável, né? Eu não sei se estou aqui sendo muito reclamona, mas a gente ficava falando isso, queria concluir, né, no seriado, no episódio, ficamos nessa dicotomia, assim, tipo, é horrível, parece um, enfim, não vou dar spoiler, mas várias piadas sobre como esse procedimento é feito, mas ao mesmo tempo eu falo assim, né, para outra personagem, tem que fazer, você pariu um filho, né? Agora você aguenta isso, vai fazer, tem que fazer e ponto, né? Não temos muita opção. Isso vai nos salvar, isso salva a vida, né? É importante falar uma coisa aqui, que às vezes você fala assim, por que não faz ressonância para todo mundo? Ressonância é um exame ótimo, mas também é super, assim, é bem Também é complexo. É. confortável. E a mamografia é o único exame que comprovadamente reduz mortalidade pelo câncer de mama. Especialmente por aquela história do carcinoma ductal in situ que eu falei aqui, das microcalcificações, porque ele consegue fazer esse diagnóstico numa fase muito precoce. A ultrassonografia, por exemplo, ela pode acrescentar sim, mas ela tende a encontrar nódulo. De uma maneira muito geral, quando a gente encontra um nódulo, geralmente já é um tumor invasivo. Hum, A ultrassonografia ela também não está indicada para todo mundo. Isso aí vai depender da própria mamografia. Porque na mamografia a gente consegue conhecer o padrão da mama de cada mulher. Então, especialmente com relação à densidade. Você com certeza já ouviu alguém falando assim, minha mama é densa. O que é isso, né? que é isso? Mama densa é a quantidade de tecido fibroglandular que aquela mama tem. Então, de uma maneira bem geral, a mama a gente tem glândula mamária e gordura. Quanto maior for o predomínio da glândula, mais densa aquela mama é, e aí a mamografia cai na sensibilidade. Ou seja, a gente Hum. pode não encontrar tumor, às vezes até grande, na mamografia de uma Porque mulher não com. consegue ver ele planinho, né? Que é muito massa, entendi. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tinha um tumor assim e não foi visto na mamografia. Isso até é uma polêmica que tem nos Estados Unidos, porque é lei lá que os serviços de saúde informem a paciente sobre isso, em alguns estados americanos. Porque gera a sensação na mulher, quando ela faz a mamografia, gera a sensação de que tá tudo bem. Não, tá, fiz, não dá nada, não tem nada. E nas pacientes com mama densa, a gente sabe que a sensibilidade é reduzida para encontrar nódulo. A gente encontra as tais das microcalcificações, mas nódulo pode não ser visto. E nesses casos, essas mulheres podem precisar de ultrassom. Entendi. E, nossa, quanta coisa. Ana Galzani, com quantos anos é indicado começar a fazer mamografia frequentemente? Já respondimos, né? Aí tem vários passos, dependendo do histórico. Você pode falar um pouquinho mais sobre esses fatores de risco? Não foi dessa forma que você falou, né? Bom, você me achou daí. Sim, Porque é uma das coisas, desculpa, só vou expandir um pouco. Uma das coisas que mais se teme, né, uma dos grandes tabus do medo da reposição hormonal é o histórico de câncer de mama, né? Então a gente escuta muito esse relato, não, minha mãe teve câncer de mama, minha tia, minha irmã, então eu não posso fazer reposição, porque ainda tem, né, aquela coisa do estudo WI, que associou a reposição hormonal isso molecular ao câncer de mama, que a gente já sabe hoje em dia que não tem essa relação. Se você puder falar um pouquinho mais sobre esses fatores, né, de risco. principais que a gente tem aí na população, mais comuns, né? Primeiro é a história familiar, mas é importante que a gente tenha em mente que só 10% dos cânceres de mama são hereditários. 90% dos tumores de mama acontecem por acaso, digamos assim. E isso, às vezes, gera uma sensação das pessoas assim, não tem ninguém na minha família com câncer, eu não vou ter.
Não, 90% das pessoas também não tem ninguém na família que teve câncer de mama. Isso é um dado super importante. E esse acaso tem a ver com o estilo de vida, né? Muito, muito. E cada vez mais a gente está sabendo sobre isso. Tem uma coisa que com certeza intriga toda a comunidade científica, Julieta, é que a gente tem uma diferença sendo percebida no perfil do câncer de mama nos países em desenvolvimento e nos países desenvolvidos. Então, a gente tem um número maior de câncer de mama acontecendo em mulheres jovens, quando a gente se compara com os outros países mais desenvolvidos, e tem uma tendência a serem tumores mais agressivos. Então, assim, muito provavelmente, isso é uma especulação, né, mas tem alguma coisa acontecendo aqui que a gente não sabe. A gente sabe porque são as leis que flexibilizam os alimentos, como que é? A gente não sabe. Trans. Assim, é difícil quando, no meu entendimento, é muito difícil quando a gente fala de alimentação para a gente conseguir provar, porque a gente precisa de um estudo De uma vida, né? prospectivo de uma vida inteira e é difícil de você conseguir controlar aquelas pessoas que estão ali o tempo inteiro para saber o que, é que elas estão comendo ou não. Mas muito provavelmente tem alguma coisa a ver com o estilo de vida, com alimentação, com prática de atividade física, com exposição, alguma coisa que a gente não sabe explicar bem. Hoje, o que, é que a gente sabe? Obesidade é um fator de risco, então a gente precisa controlar a obesidade. Tabagismo também, que é super importante, é uma coisa que, na minha impressão, é uma coisa que vem diminuindo, mas ainda existe, ainda está no nosso meio, e agora tem um outro problema aí que vem com o cigarro eletrônico, que embora seja diferente, mas traz os riscos dele. A prática de atividade física também, que é super importante, a gente sabe que esse é um fator de proteção para câncer de mama e também é um fator que aumenta a sobrevida nas mulheres em tratamento, que é uma coisa curiosa. Muitas pessoas pensam assim, tá fazendo quimioterapia, tem que ficar descansando, não pode se exercitar, e é justamente o contrário. Hoje está na prescrição dos oncologistas que a mulher faça atividade física, isso diminui o cansaço, né, da mulher durante o tratamento, faz muito bem. Lu, só um pouquinho. Você tá com fone, sem fone, porque começou a ficar, não sei se para todo mundo. Você tá com fone wireless? Não, tô não. Não? Ficou Deu ruim? umas cortadinhas. Fala mais um pouquinho. Esses que eu falei são os fatores de risco que a gente pode modificar, né? Tem Melhorou, melhorou. que são a história familiar, as mulheres que tiveram, por exemplo, linfoma na adolescência, precisaram fazer radioterapia no tórax. Nesses casos, elas também são consideradas de alto risco. O fato da gente ser mulher, isso já coloca a gente num risco aumentado, né? Embora a gente saiba que possa acontecer com homens, mas é um percentual muito pequeno. Só que aí o que é importante? Quando você tem um homem na família que teve câncer de mama, isso liga o alerta para o risco dele ser hereditário. E aí pode ser necessário investigar as mulheres da família. Os oncologistas, eles conseguem falar melhor sobre isso. Mas, e um outro fator de risco importante é a questão da idade. Né? Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais as nossas células vão ficando vulneráveis, porque os mecanismos de reparo, que a gente chama do DNA, também vão ficando velhinhos, eles vão ficando um pouquinho mais frágeis e tem uma chance maior da mulher desenvolver câncer de mama. Embora possa acontecer com câncer de mama em mulher jovem antes dos 40 anos. Cris, deixa eu ver se eu entendi. Ela falou verdade, acho que tem a ver com a questão hereditária. Minha mãe teve e eu também. Fiz o teste genético e não é hereditário. Ótimo, super importante, Cris, essa sua fala, para lembrar que às vezes mesmo tendo a mãe e a filha tiveram, pode não ser hereditário, né? Pode ser dentro da história familiar. Às vezes os oncologistas até falam assim, não consegui comprovar a mutação ou mutação genética, mas dependendo do heredograma, né, do desenho da família, ainda assim eles consideram a pessoa de risco e aí otimizar o rastreamento. Isso aí é importante ser individualizado caso a caso. E esse rastreamento assim, do gene não é tão comum aqui no Brasil, ou é? Não se fala muito disso, né? A gente vê agora em alguns seriados, em alguns filmes, tal, como que é muito comum nos Estados Unidos, mas aqui Para todo mundo, tá, Julieta? Ele é indicado para as pessoas que têm um risco aumentado. Então, geralmente, eu vou falar aqui da área dos
dos oncologistas e dos geneticistas, mas assim, geralmente eles começam testando a pessoa que teve a doença, porque se a pessoa adoeceu, a gente testa primeiro ela para saber se ela tem alguma mutação. Se a pessoa que teve o câncer for mutada, aí começa a testar a família. A não ser quando a gente não tem mais a pessoa da família para testar, né? Aí eles podem começar por outros parentes. Só uma coisa que eu queria falar aqui, voltando à história de que pode existir câncer de mama antes dos 40 anos, é a importância do autoexame. Tem uma tendência hoje as pessoas falarem assim, não faz o autoexame, porque não que não faz, mas não propaguem tanto o autoexame, porque pode gerar a confusão de que o autoexame substitui a mamografia. O autoexame não substitui a mamografia, mas eu acho importante que a mulher se conheça. Eu acho super importante essa história da mulher se conhecer. E uma queixa recorrente na sala de exame é assim, eu faço o autoexame e eu acho que tem nódulo em todo lugar. Mas é isso aí mesmo. Se você faz todo mês, você vê, nossa, tem nódulo em todo lugar, tem nódulo em todo lugar. Você sabe qual é o seu padrão. Cada mama é diferente em cada mulher. A mama não é um órgão liso, homogêneo. Cada um tem a sua. Então, quando você faz o autoexame, você conhece. E se eventualmente aparece alguma coisa, você consegue perceber melhor essa quebra de padrão. E outra coisa, assim, fez mamografia negativa. Mês que vem, continua seu autoexame. Se aparecer alguma coisa, 2, 3 meses depois, mas eu fiz a mamografia e estava tudo bem. Então, volta para o seu médico. Se você está sentindo alguma coisa, mesmo que tenha feito mamografia ou ultrassom recente, precisa ser reavaliado. Existe uma condição que chama tumor de intervalo, que é aquele que surge, cresce rápido, entre 2 exames de rastreamento. E a gente pode aprender aqui a fazer o autoexame? Pode, acho que é tranquilo. Mas assim, Vamos fazer? primeira coisa que eu acho importantíssimo, sem regras. Às vezes eu ouço isso, eu não sei fazer, sabe? Não tem uma regra, o importante tem algumas coisas importantes. Primeiro, você precisa olhar para a mama, porque você precisa ver se existe alguma assimetria, se existe alguma área de retração. Então, vá lá na frente do espelho, tira a roupa, viu? Tem alguma área de assimetria? Não tem. Vamos lá, levanta o braço. Quando você levanta o braço, apareceu alguma área de assimetria? Não. Alguma retração, algum abaulamento? Não. Então você baixa. Daí, você vai palpar a sua mama, dedilhando mesmo. E aí você escolhe a orientação que você quer fazer. Seguindo o relógio, pode ser seguindo o relógio, 12 horas, 1 hora, 2 horas, pode ser assim. Vai da borda para o centro, vai fazendo. Ou pode ser assim. O importante é que você examine a sua mama inteira, que você olhe, faça o que a gente chama de inspeção estática, que é quando você está parado, e inspeção dinâmica, que é você movimentando para ver se surge alguma retração no movimento, e palpar a mama. E aí, lembrando que é importante também, a mama, ela não é só essa área mais proeminente da mama. A mama começa bem aqui mais alto. Quando eu faço ultrassom, eu examino da clavícula para baixo, às vezes até um pouquinho mais para cima, aqui para a lateral. Quanto mais a gente puder examinar, fazer o autoexame, melhor. Olha embaixo do braço, mas embaixo do braço tem as ínguas, né, os tais dos linfonodos. E aí, às vezes, surge algum linfonodo, né, aquele nódulo que a gente palpa embaixo do braço, um nódulo grande, doloroso, e dá um desespero. Lembrar que as ínguas, elas são órgãos de defesa do corpo. Então, se você tem uma inflamação na unha, o linfonodo vai aumentar. Se é um linfonodo que está dolorido, mas que você mexe ele, espera ali uns 3, 4 dias, ele vai melhorar, tá? Melhorando o processo inflamatório infeccioso, ele tende a melhorar. Agora não, um linfonodo duro, um nódulo duro embaixo do braço, você não consegue mexer ele bem, ou que passa uma semana, 2, ele não melhora, aí precisa procurar atendimento médico. A Cidinha deixou uma pergunta aqui que eu não posso ir embora sem falar dela. Me preocupa com a exposição. Cidinha, a dose da mamografia é uma dose bastante segura, tá? Primeiro, quando a gente coloca a mama entre as duas placas, a radiação ela tá bem direcionada. Então, a radiação espalhada é mínima. Então, para quem se preocupa até com aquela história de câncer de tireoide,
podem ficar tranquilos com relação a isso. A radiação está bem direcionada para a mama e a radiação espalhada na sala ela é muito baixa. A dose de radiação da mamografia é equivalente à exposição de 6 meses. Que é exposto à radiação que vem do ambiente, né, dos prédios, existe radiação ali na rua. Então, é o equivalente a você andar 3 meses na rua, você viver 3 meses. O que a gente não pode é fazer isso de uma forma irracional. Ah, vou fazer mamografia a cada 2 meses. E vez ou outra, a gente precisa corrigir as pacientes por isso. Porque vai no mastologista, vai no gineco, os dois deram pedido de mamografia, ela fez em janeiro, em março ela aparece de novo. Não, se a senhora volta para casa. Mostra a mamografia de janeiro para ele. A não ser que você esteja sentindo alguma coisa. Mas fica tranquila, sem problema. Aqui a Lisa Flor mandou um monte de coraçãozinho. Aqui tinha também antes alguém falando que você era incrível. Obrigada. Aqui estão perguntando onde você atende. A Denise está perguntando onde a doutora atende. Vai ter que vir para a terra do sol e do sal e do céu de Maceió. Maceió, Denise. Que mais? Parabéns pelo sucesso, Lu. Aqui estão falando um monte de coraçãozinho. Gente, que delícia falar contigo. Que sotaque mais lindo. Bom, um prazer enorme falar contigo. Não sei se tem mais alguma pergunta. Acho que foi um tempo muito bem aproveitado. Tiramos muitas dúvidas. Acho que estamos. Esse tempo de pandemia foi um pouco complicado. Falava antes, um pouquinho antes da live com uma amiga. Ela é mais jovem, né? Não está em idade de fazer mamografia ainda, mas muita gente passou esse tempo da pandemia, né? Um relato constante. Ah, eu tinha todos os exames marcados, mas veio a pandemia e não fiz. Aí não fiz mais, né? Então tem muita mulher que está há mais de 2 anos sem fazer exame. Então, por favor, consciência, vamos nos cuidar, vamos voltar a marcar. Às vezes é chato, tem que ir lá no postinho e não dá bola e tem que insistir, mas a gente tem que cuidar muito da gente, tem que dar um jeito de fazer, né? De fazer as consultas, de fazer o exame e manter ao dia esse exame, porque realmente faz diferença, né? A gente saber com o tempo pode fazer diferença. Para quem usa o Sistema Único de Saúde, essa época de outubro, novembro, é uma época que tende a ser um pouco melhor para fazer os exames, que as cotas elas terminam aumentando, existe uma sensibilização maior do poder público com relação a isso, e tem maior disponibilidade de vagas para fazer os exames. Mas a gente entende a dificuldade do acesso, e às vezes a mulher precisa insistir um pouco nisso, mas o cuidado é super importante. O diagnóstico precoce ele é capaz de salvar vidas. O tratamento pode ser menos agressivo, tanto cirúrgico quanto tratamento clínico, se necessário. As chances de cura são maiores. E assim, acho que o conceito do câncer de mama vem mudando um pouco na população também. Que a primeira coisa que passa na cabeça da mulher quando ela tem o diagnóstico é que ela vai morrer. Até que você para e olha para o lado. E a gente consegue ver que existem inúmeras mulheres no nosso entorno que tiveram câncer de mama, que conseguiram ser curadas, estão vivendo a sua vida normal, né? Então, acho que a gente precisa lembrar isso. O diagnóstico precoce é capaz de fazer isso. O tratamento do câncer de mama mudou muito ao longo dos anos. É uma das áreas onde mais se tem estudos. Tenho orgulho de falar isso, eu acho muito bonita a área que eu trabalho, porque é uma das áreas que tem mais publicação na comunidade científica, especialmente pela magnitude do problema, né? Porque é muito frequente nas mulheres. Então a gente precisa se dedicar para ele sim. Bom, eu ia te perguntar sobre esse índice, né, da entrada na menopausa, mas já tem a ver com a idade, você já confirmou. Realmente, quando a gente entra nessa fase, os riscos aumentam. Aqui está falando a doutora Sandra Jaco, doutora Luciana França, profissional nota 1000. Ah, eu também quero fazer todos os meus exames com você agora. Eu vou, sabe? Onde você está que eu vou lá te procurar. Então, vou marcar contigo. Ela é top. Coração, olha, Lídia, olho,
nossa assistente de direção da websérie. Que bom que você está aí, Lídia. Beijos. E aproveito para contar, amanhã teremos outra live com a fisioterapeuta pélvica Mônica Lopes, falando sobre libido na menopausa. Segunda-feira teremos uma live com a Regina Volpato, que foi também convidada do episódio número 1. Vamos conversar sobre medos e tabus na menopausa. Na quarta-feira temos uma live com a doutora Beatriz Tupinambá, ginecologista. Vamos falar sobre reposição hormonal, que é um tema que também muito importante, muito tabu. Enfim, ela é uma especialista no assunto. E na quinta é a estreia da nossa websérie Peripécias Menopáusicas, 21 horas. Mas às 20 horas estaremos com a equipe, com a Lídia, com a Ana, com a Ana Luísa do elenco. Todo mundo que aparecer da equipe, a própria doutora, todo mundo que se conectar na live, eu vou chamar para conversar um pouquinho, a gente vai fazer esse esquenta. E 21 horas, todo mundo junto vai dar clique no play para ver o primeiro episódio. E espero que vocês gostem muito. A gente fez com muita dedicação, com muito afeto, com todos os nossos recursos humanos, poucos recursos materiais. Tudo que eu vi, eu já achei muito fantástico. Eu achei assim, eu comentei com você na ocasião, assim, achei brilhante, de uma leveza muito do jeito que eu gosto, sabe, assim, passando conhecimento de uma forma leve para que as pessoas absorvam aquilo e ainda se divirtam. Achei fantástico. A nossa missão é essa, assim, a gente deixou bem claro assim na nossa cabeça, né, que a missão é cutucar, deixar uma pulga atrás da orelha, trazer um pouquinho de informação sobre um assunto e rir, trazer leveza, brincar com isso, fazer muita bobagem também, porque o tema é pesado. É um tema que é pesado, a gente passa mal, a gente está num quadro muito difícil, né? Assim, a gente já falou no começo, né? De desinformação, de atendimento, de tratamento. Os sintomas são pesados, os riscos são muitos, a lista de riscos é enorme, né? Só de ouvir a lista a gente já fica assim, tipo, ai meu Deus. Então a gente quer fazer rir, fazendo muita bobagem, com um humor que é nosso, que também é meu jeito de fazer humor. Então eu espero que vocês se divirtam assistindo, que curtam, compartilhem, para que esse tema deixe de ser tabu, né? Assim, pelo menos a gente colaborar um pouco com essa missão. Então, é isso. Te agradeço de coração sua participação, seu carinho, seu acolhimento desde o começo. Essa live maravilhosa. E a gente falará de novo quando chegar esse episódio, mas é lá na frente, porque é o último. Tem tempo. Muito obrigada de verdade pelo convite. Parabéns pelo projeto, mais uma vez. Eu desejo muito sucesso, porque merece de verdade. Ai, tomara que a gente alcance muitas pessoas e ajudemos as pessoas. Aqui a Sandra está mandando um beijo, falando que foi esclarecedora. E, eu não lembro o nome, mas aqui figura como Food 4 Fitness, que ganhou a camiseta, né, da doutora Joeli. Parabéns, a ganhadora da camiseta do sorteio da quarta-feira chegou agora, mas fica gravada, então pode assistir daqui a pouquinho. Beijos, boa noite, se cuidem e até amanhã. Espero vocês aqui, 19 horas, 19 horas. Tchau, tchau. Beijos. Vai cuidar da sua neném linda. Tchau, tchau.